Nos anais da história marítima, poucas histórias são tão assustadoras quanto a do Titanic. Por mais de um século, o mundo acreditou que um iceberg foi o único culpado pelo desastre. Mas recentes descobertas científicas revelaram uma nova verdade arrepiante. Um incêndio, queimando nas profundezas do casco do navio, teve um papel sinistro. Este incêndio, que graçava antes mesmo do navio zarpar, enfraqueceu a própria estrutura do Titanic. Transformou o navio inafundável em uma embarcação frágil, suscetível às águas geladas do Atlântico Norte. O Titanic zarpou em 10 de abril de 1912, de Southampton, Inglaterra. Foi uma viagem inaugural repleta de esperança e grandeza. 4 dias após a partida, o desastre aconteceu. Na noite de 14 de abril, o Titanic colidiu com um iceberg. O impacto causou a ruptura do casco do navio, levando a uma série catastrófica de eventos. Em poucas horas, o Titanic afundou no fundo do oceano, levando consigo mais de 1.500 vidas. O mundo ficou chocado com a tragédia. O Titanic havia sido anunciado como inafundável, mas agora estava em pedaços no fundo do oceano. O Titanic era mais do que apenas um navio. Era um símbolo da conquista humana. Construído pela White Star Line, era o maior e mais luxuoso transatlântico de seu tempo. O navio foi projetado para ser uma maravilha da engenharia, uma cidade flutuante que poderia resistir às condições mais adversas. Os passageiros a bordo do Titanic experimentaram um luxo incomparável. O navio ostentava grandes salas de jantar, suítes opulentas e até mesmo uma piscina. Era uma embarcação projetada para a elite, oferecendo um nível de conforto e sofisticação que não tinha paralelo na época. Mas por trás da grandeza e do luxo, havia perigos ocultos. O fogo que enfraqueceu o casco era uma bomba relógio. Por mais de um século, a narrativa em torno do naufrágio do Titanic tem sido dominada pela colisão com o iceberg, uma história que todos conhecemos bem. Mas descobertas recentes desafiam essa explicação simplista e nos fazem repensar o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. Pesquisadores descobriram evidências que sugerem que o iceberg não foi o único responsável pelo desastre, mas apenas uma parte da tragédia. O incêndio que queimou dentro do bunker de carvão do navio enfraqueceu as placas de aço do casco, comprometendo a integridade estrutural do Titanic. Isso tornou o Titanic mais vulnerável ao impacto do iceberg, aumentando significativamente os danos. Quando o Titanic atingiu o iceberg, o aço já enfraquecido cedeu mais facilmente, levando ao alagamento catastrófico e à eventual perda do navio. Essa nova evidência pinta um quadro mais complexo do desastre, desafiando a narrativa tradicional. O fogo teve um papel crucial no fim do navio, transformando o que poderia ter sido uma situação administrável em uma catástrofe completa e inevitável. O incêndio que enfraqueceu o casco do Titanic é uma peça crucial do quebra-cabeça. Começou em um dos bunkers de carvão do navio, onde o carvão usado para alimentar os motores do navio era armazenado. Incêndios em bunkers de carvão não eram incomuns, mas o do Titanic foi particularmente persistente e perigoso. O fogo estava queimando por dias antes do navio partir de Southampton. O calor intenso do fogo fez com que as placas de aço do casco se curvassem e enfraquecessem. Apesar do incêndio, a decisão foi tomada para prosseguir com a viagem. O casco enfraquecido tornou o navio mais vulnerável ao impacto com o iceberg. Um dos descuidos mais gritantes no desastre do Titanic foi o número insuficiente de botes salva-vidas, uma falha que se mostrou fatal. O navio carregava apenas 20 botes salva-vidas, o suficiente para acomodar cerca de metade dos passageiros e tripulantes, deixando muitos sem chance de sobrevivência. A decisão de transportar menos botes salva-vidas
foi baseada em regulamentos marítimos desatualizados e na crença na inafundabilidade do navio, uma confiança que se provaria trágica. Além da falta de botes salva-vidas, a tripulação não realizou exercícios de segurança adequados, comprometendo ainda mais a segurança. Os passageiros não foram informados adequadamente sobre os procedimentos de emergência e houve pouca preparação para um possível desastre, aumentando o caos. Quando a colisão ocorreu, houve confusão e pânico generalizado entre todos a bordo. Botes salva-vidas foram lançados com assentos vazios e muitos passageiros foram deixados para trás, sem qualquer esperança. A incapacidade da tripulação de gerenciar a situação de forma eficaz resultou em um número maior de mortos, uma tragédia que poderia ter sido evitada. Outro fator que contribuiu para o desastre do Titanic foi o fenômeno da refração. Na noite da colisão, as condições atmosféricas criaram um efeito de miragem, tornando difícil para a tripulação avistar o iceberg a tempo. Essa ilusão de ótica foi um descuido mortal. A refração ocorre quando a luz se curva ao passar por diferentes camadas da atmosfera. Nas águas frias do Atlântico Norte, esse efeito foi pronunciado, criando um horizonte falso. Além da refração, houve falhas técnicas que contribuíram para o desastre. O navio estava equipado com equipamentos de comunicação desatualizados, tornando difícil enviar e receber sinais de socorro. A combinação de refração e falhas técnicas criou uma tempestade perfeita. O naufrágio do Titanic deixou uma marca indelével na história, sendo um dos eventos mais trágicos e memoráveis do século XX. Foi uma tragédia que chocou o mundo inteiro e levou a mudanças significativas nos regulamentos de segurança marítima, alterando para sempre a forma como viajamos pelo mar. O desastre destacou a necessidade urgente de melhores medidas de segurança, treinamento adequado para a tripulação e provisão adequada de botes salva-vidas para todos os passageiros a bordo. Após o naufrágio, as leis marítimas internacionais foram revisadas e reforçadas. A Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, ou SOLAS, foi estabelecida, definindo novos e rigorosos padrões para a segurança de navios. Apesar dessas mudanças importantes, a história do Titanic continua a cativar a imaginação do público em todo o mundo. Os destroços do navio, descobertos em 1985, têm sido objeto de inúmeras explorações e documentários fascinantes. Cada mergulho revela novos detalhes intrigantes, aumentando o mistério duradouro e a fascinação pelo Titanic. A história do Titanic é uma história que continua a evoluir. A cada nova descoberta, nossa compreensão do desastre se aprofunda. Convidamos você, o leitor, a compartilhar seus pensamentos e reflexões sobre este evento trágico. O que você acha das revelações recentes? Como elas mudam sua percepção do naufrágio do Titanic? Envolver-se com a história do Titanic nos permite aprender com o passado. Ao compartilharmos nossos pensamentos e percepções, podemos contribuir para uma compreensão mais ampla deste evento histórico. Junte-se a nós nesta jornada de exploração e reflexão. O desastre do Titanic é uma história de ambição humana, erro e tragédia. Revelações recentes sobre o incêndio e outros fatores contribuintes adicionaram novas dimensões à nossa compreensão do evento. Essas descobertas nos lembram da importância da vigilância, preparação e respeito pelas forças da natureza. O legado do Titanic permanece, não apenas nas mudanças nos regulamentos marítimos, mas nas lições que ele nos ensina. É uma história que continua a cativar e inspirar, levando-nos a aprender com o passado e a lutar por um futuro mais seguro. Juntos, podemos honrar a memória daqueles que morreram e garantir que seu legado continue vivo.